Eu falo a você, conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição, tá certo? Clica uma vez no botão escrito inscreva-se, confirma a sua inscrição, ponto, tá inscrito. E deixe seu like também e habilite o sino das notificações. Vamos falar muito de Vasco, né? Repetindo aqui, olha, mas muito mesmo, temos muitos assuntos importantes e eu peço para que você compartilhe o vídeo também. Antes eu vou anunciar o parceiro do canal aqui, a PagBet. Na PagBet o depósito mínimo é de apenas R$ 1, né? Com R$ 1 você já começa a fazer sua fezinha, suas apostas. Saque rápido via Pix, né? Suporte humano, tanto o saque quanto o depósito também via Pix, beleza? Suporte 24 horas, humanizado para tirar todas as suas dúvidas, cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível você encerrar a sua aposta quando você quiser e na PagBet você consegue apostar até dentro do avião. Eu tô falando porque eu já fiz e deu certo, tá certo? Então, fixado aqui no primeiro comentário, o cupom aqui do canal, tá? Vasco Connection, da PagBet, para você ter oportunidades a mais de faturar uma graninha extra, tá certo? PagBet, acertou, tá pago, beleza? Bom, gente, entrando nos assuntos do Vasco aqui. Assuntos importantes, assuntos realmente que chamam a atenção. Muita gente falou, Eduardo, tem como anular o jogo Vasco e Palmeiras? Pode-se dizer que sim, porque o erro, né, no campo influenciou diretamente no resultado do jogo. E quando você tem uma influência no resultado, exemplo, o Vasco fez 1-0, o Palmeiras, um exemplo, só marcou gol no segundo tempo. Para o Palmeiras fazer, empatar ou virar o jogo, o Palmeiras teria que se esforçar demais, porque o time do Vasco realmente mudou e mudou muito, essa é a minha opinião, né? E daí, quando você tem uma equipe como a do Palmeiras e você tem a oportunidade de marcar, fazer 1-0, você obriga o Palmeiras a sair para o jogo, a explorar, tipo, abrir. O Vasco poderia fazer até o segundo, né? Tipo, a equipe é natural que uma equipe saia, mas tô perdendo, preciso sair para o jogo, preciso buscar esse gol, preciso buscar o resultado, né? Enfim, então erro gravíssimo, né, gente? Foi um erro gravíssimo no jogo Vasco-Palmeiras no último domingo. Dito isso, o regulamento da CBF, ao qual os clubes se submetem, né, diz que não será possível de anulação as partidas nas quais ocorrer mau funcionamento da tecnologia, né, no VAR, né, decisão errada envolvendo o VAR, decisão do árbitro em não rever a jogada, revisão de uma jogada tipo não passível de revisão, como escanteio, um lateral e tudo mais. Agora, o que pode, tá certo? Como um exemplo, nesse caso aqui o Vasco pode pedir a anulação do jogo. Portanto, mesmo com a inclusão do árbitro de vídeo, não há uma interpretação diretamente, isso porque o VAR é formalmente considerado como mais um árbitro assistente. Ou seja, a menos que fosse comprovado o dolo do árbitro responsável a cometer o erro e não, tipo assim, o desconhecimento de uma regra, é que o Vasco poderia tentar, através da justiça, solicitar a disputa de uma nova partida. Então, isso aí tá dizendo até no artigo aqui, 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala especificamente sobre esse ponto, né? A primeira partida, prova equivalente poderá ser anulada e ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o resultado da partida. Foi o que aconteceu no jogo entre Vasco e Palmeiras, mais uma vez. Na minha opinião e na opinião de todos os ex-árbitros, erro de direito, sim. E erro do campo. Teve esse erro e a gente precisa ficar atento e ligado. E eu venho avisando isso aqui, ó. Quantos anos, gente? Quanto tempo que eu falo sobre isso aqui? Arbitragem, o Vasco está sendo sacaneado, tem coisa errada aí, foi lá atrás com o Daronco, depois, gente, não é sacanagem não, a coisa tá séria. Após o lance, o Vasco suportou, enfim, aí falando mais do jogo, né, o 0-0
enfim, mais 40 minutos depois o Rafael Veiga fez aquele golaço lá de falta e, enfim, Palmeiras venceu o jogo por 1-0. Dito isso, eu acho que o Vasco tem sim que ir para a justiça, tem que brigar, não é só fazer cartinha para a CBF, não. Desculpa aqui aos envolvidos, esse tipo de manifestação não dá em nada. Tem que ir para a justiça firme. Essa que é a grande realidade. O Vasco tem que firme partir para cima do sistema e fazer cobranças drásticas, sérias. Porque do jeito que está, não dá. Se a CBF, o STJD, anula ou se suspende ou tira os pontos do time, tipo assim, ó, realmente houve um erro aqui, foi 1-0, então vamos colocar empate e ponto. E quem paga é o árbitro suspenso, ponto. Acaba o problema do futebol brasileiro. Você começa a corrigir com medidas mais sérias. Só que eles querem a seriedade. Porque isso é seriedade. Na Europa, por exemplo, vamos lá, o VAR lá na Europa. Cabine do VAR lá na Europa. Tem um árbitro de vídeo, mais um árbitro assistente e acabou. Aqui no Brasil são 3 ou 4, não sei nem quantos ficam dentro da salinha do VAR lá. Você não tem esse controle. Você não pode afirmar que ficam só 3. Sai na relação 3. O brasileiro não é burro, não é bobo. Né? Então, infelizmente, árbitro no Brasil veste camisa de clube. Ponto. Tá? Ah, Eduardo, o cara foi mal intencionado? Não foi? Tem muita gente aí dizendo que não. Gente, é claro que, tipo assim, fica muito claro, na minha opinião, que existe sim uma falta, sabe, assim, sei lá, na minha falta de caráter, pronto, sabe, contra o Vasco, sabe? Isso aí é realmente o cara ganhar 6 mil para apitar um jogo e errar e sacanear o clube ali, sabe? Não é possível o cara não ver que tá tudo errado, cara. Vou lá checar, vou fazer alguma. Sei lá, velho. Tipo assim, eu acho. Tipo, demais, sabe? Demais mesmo o que acontece. Enfim, até os palmeirenses falaram disso, ó. Palmeirense diz que o Vasco foi muito prejudicado e tem toda a razão em reclamar. Pronto. Sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui não é choro, isso aqui é a real. Tá certo? Bom, vamos mudar aqui que tem umas matérias aqui curtas, né? E eu quero passar para vocês aqui. O rival Fluminense é multado por condições do gramado do Maracanã. A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Fluminense por conta do estado do gramado do Maracanã na partida contra o Olímpia na última, enfim, semana. Daí eu vou falar, a culpa é do Vasco? Quem é que administra? Quem é que joga no Maracanã? Tipo, dia sim, dia não. Quem é que disputa os jogos lá dentro? Essa vergonha precisa acabar. E aí o Fluminense foi multado, o Flamengo foi advertido, né? Espero que isso, tipo, para eles nada, né? Tipo assim, 40 mil, 50 mil, tá bom. Faturamos 9 milhões do Maracanã com a renda e o público. A gente recebe a multa, critica, diz que foi o Vasco, diz que a culpa foi do Vasco e tá tudo certo. É disso que eles gostam. Eles não têm um projeto, eles não têm uma ambição, eles não pensam no macro, né? Eles pensam no pequeno, eles pensam em briga e, inclusive, pediam São Januário, né? Solicitavam São Januário para jogar, né? E, infelizmente, os dirigentes passados sempre joga aqui, pode... Prefiro não comentar. Bom, falando sobre São Januário também, abaixo assinado para a liberação de São Januário chega a 13 mil assinaturas, tá? Então a galera aí, principalmente da Barreira do Vasco, realmente, fazendo um abaixo assinado para pedir a liberação de São Januário o mais rápido possível. Lembrando que no dia 30 agora teremos aí uma audiência, né, para tratar dessa situação. Acredito que São Januário seja liberado, tá? A situação chegou realmente no STF, tá muito séria e preconceito sem dó desses caras, né? É realmente lamentável, tá certo? O presidente da FERJ também, porque passou batido, o Rubens Lopes, né, se manifestou sobre o caso Vasco e Palmeiras, passou batido aqui, e o que houve, no caso ontem, no dia do jogo, quando ele disse ontem, então anteontem, né, não se limitou somente ao prejuízo de um clube, mas sinaliza a corrosão conceitual e credibilidade na utilização de uma tecnologia extremamente útil para o futebol. Só que
tem que mudar quem mexe nas máquinas, né? Quem atua ali mexendo nas máquinas. Não é questão do VAR, realmente é muito útil, é legal, né? Pô, mas desde que pessoas honestas estejam por trás dessas máquinas, né? Não é o caso, né? Porque, na minha opinião, quando há um erro, beleza, 2, 3, 4, 5, 6, 10, aí não dá. Aí realmente fica difícil. Bom, gente, eu quero falar agora sobre reforços, né? O Vasco tem 2 reforços aí confirmados para jogar contra a equipe do Bahia no próximo final de semana. Jogo importante demais para o Vasco, confronto direto. E assim, Jair, que deve entrar na vaga do Zé Gabriel no meio-campo, o Zé Gabriel foi suspenso. E cabe ressaltar aqui, o técnico Ramon Dias vem utilizando bastante o Zé Gabriel, que está desempenhando bom futebol. Tá? Não vamos, quando tá mal, vamos criticar, vamos. Agora, quando tá bem, vamos elogiar, né? E o Jair foi contratado para ser titular do Vasco, né? Junto. Inclusive o Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro pedindo o Jair de volta. E o Jair realmente é um jogador que, na minha opinião, vai ajudar demais o Vasco ainda. Né? Não aconteceu, mas vai ajudar demais o Vasco. Vamos aguardar, acho que o Ramon Dias vai sim conseguir recuperar o futebol do Jair, né? E é sim um reforço para o jogo diante. Quem diria, né? Você, perdi desfalque o Zé Gabriel contra a equipe do Bahia, quem entra é o Jair. Peraí, seria o contrário, né? Tipo, Jair é o reforço, o Zé Gabriel seria, na minha opinião, o banco, mas o Zé Gabriel tá jogando hoje melhor do que o Jair, né? E o outro é a estreia do grande astro do Vasco, né? O Payet, Dimitri Payet, que deve entrar como titular na equipe do Vasco. Eduardo, o que você acha que o Ramon Dias vai fazer? Acho que ele vai jogar com 4 jogadores no meio campo ali. Paulinho tá jogando muito. Praxedes está jogando muito. O volante, né, no caso Zé Gabriel, ele vai entrar, obviamente, com um jogador. Ele pode até, já que agora teremos o retorno do Léo, atuar com, puxar o Medel para jogar como volante, né, o primeiro volante, e colocar o Payet ali no meio e, enfim, junto com Paulinho e o Praxedes, mas ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Eu não acredito. Eu acredito que ele vai tirar um jogador de ataque, até porque o Paulinho faz a ponta também. Prefiro o Paulinho vindo de trás, né? Você viu o chute dele contra o Palmeiras, aquele golaço que ele fez em impedimento, eu prefiro o Paulinho vindo de trás. Mas ele não deve, mexer muito nesse esquema, não. 3-5-2, 3-5-1, 4-4-2, desculpa. Ele realmente tem uma questão tática muito, muito legal. Mas, enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, Payet está em forma, está voando, e eu tenho certeza que vai ajudar demais o Vasco. Tenho certeza que o Jair também vai ajudar demais o nosso Vasco, tá certo? Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, eu peço a sua inscrição, o seu like, peço para que você compartilhe o vídeo, manda para geral, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.